8 meses de Augusto Melo como presidente do Corinthians e eu sei o que você tá pensando. Meu Deus, parecem 80 anos. E aqui a gente vai compilar os melhores e piores momentos, que eu garanto pra você que 99% do vídeo vai ser piores momentos e vai ter uma fatiazinha ali, porque nem só de tristeza vivemos e precisamos também destacar pontos positivos do Augustinho Carrara. O que é mais importante do que o vídeo, mais importante do que eu e você neste mundo? Você deixar o like aqui embaixo, clique no joinha aí, faça o trabalho sujo aí pra gente de divulgar o canal para mais pessoas e mais pessoas para poder chegar aqui e trocar ideia com a gente também. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se você pode dar um passo além e fortalecer o canal financeiramente, tem a chave Pix aqui na descrição, tem a chave Pix no primeiro comentário fixado e aí você fortalece com qualquer valor ou pelo Valeu. O Valeu é um coraçãozinho que tem aí que você envia qualquer valor aí pra poder fortalecer o nosso trampo, beleza? Mas o mais importante é like, deixar de se inscrever no canal, essas coisas todas aí. E eu tenho uma missão, esse vídeo tem que ficar com menos de 30 minutos. Se você olhou aí e tiver parte 2, quer dizer que eu falhei nessa missão, mas não vai ter não, eu vou tentar fazer o possível aqui. Bora fazer esse compilado aí dos piores e, se tiver, melhores momentos aí do Augusto Melo. Óbvio que eu não sou genial, então não vou lembrar de tudo. E queria agradecer os próprios inscritos aqui do canal Papo Fiel, que numa das nossas lives aí ajudaram nesse brainstorm de trazer aí todas as lembranças desses 8 meses que parecem 800 anos aí. Primeiro eu separei top 5 frases de Augusto Melo que representam esses primeiros 8 meses aí de gestão. Primeira, acabou a farra, e tem as variáveis dela, né? Agora eu tenho a caneta. Se tem uma coisa que não acabou, foi a farra, e ele tem a caneta, só serve pra enfiar a caneta no cu dele se ele quiser, beleza? Segunda frase, vamos devolver o Corinthians para o corintiano, ou a variação dela, né? Sou chão de arquibancada, eu sou chão de clube aí. Ele realmente devolveu o Corinthians para os corintianos do clube social. A gente vai falar sobre isso aí, né? Quando ele liberou os ingressos dos... antes do fiel torcedor ele liberou lá pra turminha do Parque São Jorge. Gestão profissional, aqui você vai ter uma gestão profissional. Aí a gente olha Marcelinho Mariano, Rubão, já a gente entra nisso, mas são as frases primeiro, top 5 aí, né? Só trabalho com gente melhor que eu, ou a variação dela, né? Pessoas técnicas e amigos são do portão pra fora. Aí isso aí também personifica muito esses 8 meses de gestão. Ou a clássica, e essa que todo mundo vai lembrar, vem coisa boa por aí, ou semana que vem tem novidade. A semana que vem, né? Sempre é a semana que vem, porque quando chega a semana que vem, já não é a semana que vem, é a semana de agora também. Essa pra mim são as frases que representam Augustinho Carrara. Top 5 momentos constrangedores, e agora que eu tô vendo que eu deixei 7 aqui. Então, assim, ó, o número não leva em consideração, beleza? Momentos constrangedores aí desses 8 meses de gestão. Augusto mostrando o celular para o presidente dos Gaviões lá dentro da sala dele. Você lembra que cena constrangedora? Os Gaviões invadem lá, quebra tudo, depois chega lá e invade o CT. Aí o presidente do clube tem que mostrar o celularzinho, dar satisfação, mostrar que tá fechando o negócio ali e tal, né? Segunda coisa, vídeo vazado da sala do presidente no Paulistão lá, onde ele soltou aquela frase: se passar da primeira fase aí ninguém segura mais. O jogador de 1,90m, 2,90m que ia chegar e tal, e aquele vídeo claramente fake vazado, né? Porque o cara tá praticamente na parte de cima, na cara dele, filmando assim o negócio, e ele fingindo que não tá vendo, soltando frasezinha de efeito. Que coisa, que vergonha, sabe? Sabe aquela coisa que você assiste e dá, sabe, um arrepio esquisito? Bonezinho da Vai de Bet em todo lugar, parecendo um otário ali, né? Ele vendeu o patrocínio da testa dele também. Falar da farra dos camarotes, e esse também foi constrangedor. Ele fala numa semana da farra dos camarotes, corneta a antiga gestão, que merece corneta mesmo, porque os caras foram catastróficos. Aí ele fala lá, pô, os caras lá trocavam, você acredita? Trocava camarote por permuta. O que ele faz na semana seguinte? Troca camarote por permuta também, né? A farra dos colchões lá do Augusto Melo. Bateu de frente com os empresários também, isso aí foi vergonhoso lá no comecinho, só que a hora que ele tentou bater uma pica grossa na mesa, ele bateu, sabe, um grãozinho de areia na mesa, fez tic!
Aí o André Cury, Carlos Leite, Pitombeira, tudo jantaram o Augusto Melo ali, né? Que não conseguiu e foi enrabado pelos empresários. Nas câmeras de espionagem no Parque São Jorge, que venderam como se fosse uma grande operação como é que é? FBI, da CIA e tal. E aí eles não queriam nem abrir BO se não tivesse pressão aí, inclusive aqui do canal, pros caras abrir um boletim de ocorrência. Nem isso eles iam fazer ali dentro, né? E depois disso, até agora, né? Até agora não temos nada. Ou agredir o torcedor do Cruzeiro fora de casa. Que vergonha para o Corinthians também, tá? E a gente nem entrou nas coisas propriamente feitas ou não feitas, porque eu também separei aqui as piores promessas não cumpridas ou quase não cumpridas. Dá tempo, primeira dama? Quanto tempo? 5h38. A gente tem um objetivo aqui, vamos lá. Piores promessas. Se eu esquecer de alguma coisa, meu amiguinho, minha amiguinha que tá aqui, comenta aqui embaixo. Pô, Adal, você não falou disso aqui e tal, mas assiste o vídeo todo aí pra saber, senão você fala que eu não falei e eu falei, na verdade. Então vamos lá, piores promessas não cumpridas ou quase. Executivo de futebol com expertise, experiência de mercado. Aí na época era cogitado ali o Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos. Teve até um dia depois da eleição, ele entrando num link ao vivo com o Datena e com o Neto, e aí o Neto falando lá do... o Alexandre Matos e o Rodrigo Caetano, e ele dando risada, o Neto tá muito quente e tal, aí no final das contas nem tinha, era o Rubão mesmo como diretor, aí o Rubão começou a fazer merda lá, ficou uma pressão muito grande pra ter um executivo de futebol, trouxe um cara que era analista de scout, Fabinho Soldado, enfim, isso aí foi a promessa não cumprida ou quase. Auditoria total, um pente fino no clube, semana da transparência, né, isso aí só conversa pra boi dormir, enganou um monte de otário aí, desde o início eu falava pra vocês aqui, rapaziada, essa história de auditoria aí mexe no rabo de muita gente, não é interessante pra muita gente essa história de auditoria, pente fino, que depois virou consultoria, que depois virou uma semana da transparência, que depois ia divulgar os números, que depois não divulgou porra nenhuma, pelo menos até a gravação disso aí. Ampliação estrutural da arena, não confunda com tirar as cadeiras da Sul. Lá na campanha dele eu já falava que isso aí era completamente inviável nesse momento em nível de responsabilidade financeira e tal, né? Tentaram me convencer de todas as maneiras que o Augusto Melo ia transformar a arena de 45 mil lugares para 590 milhões de lugares e tal. Eu falava, isso aí não vai acontecer, pelo menos não neste momento. E enfim, é uma das promessas não cumpridas. Gestão profissional da base, temos que ir rápido, primeira dama, porque isso aqui tem muita coisa, não dá pra resumir num compilado de um vídeo só. Como que é a gestão profissional da base? Na direção de base, um amigo, Claudinei Alves, lá da União Barbarense e tal, né? Quem conhece, conhece, no caso, né? Claudinei Alves. Um monte de diretor adjunto, porque, é claro, né? Teve a tal da Frente Ampla de Oposição, que não poderia deixar tantos cargos assim. Falou, como que eu atendo todas as necessidades que me foram oferecidas durante a campanha, né? Eu preciso colocar diretores adjuntos de base. Aí colocou uma porrada de diretor adjunto. A gestão profissional tem Dinei, Batata e Finazzi nas categorias de base. Quase 50 contratações, quase contrataram um goleiro que tinha 30 e poucos minutos de desempenho como lateral esquerdo, se não tivesse uma pressão e aí um trabalho da imprensa como todo de mostrar, de jogar no holofote. Falar, os caras estão tentando trazer um goleiro pra ser lateral esquerdo da base, aí do nada, junto com as outras 40 e tantas contratações, aí os caras voltando atrás. 2 categorias novas aí, inventaram o Sub-16 e o Sub-18 pra poder suprir toda essa galerinha que tá chegando aí. Cogitaram a volta do Sub-23, que ele tinha falado durante a campanha que não queria, não fazia o menor sentido, bancou o Danilo, mesmo depois de ter um programa, de ter uma ideia de demitir o Danilo, mas por medida populista após a copinha que eles tomaram como se fosse uma conquista dessa gestão, mas na verdade começou ali no comecinho de janeiro, né? Então todos os BO que é ruim vai pra antiga gestão, tudo que é bom vem pra daqui, né? E aí eles bancaram o Danilo, depois mandaram o Danilo embora aí da base e liberar o Pedrinho, que foi um dos destaques da copinha, praticamente não, de graça, né, simplesmente ficando com porcentagem para um time do Marrocos. E olha que talvez eu tenha esquecido aí, né? Outras promessas não cumpridas ou quase não cumpridas, naming rights do CT e da Fazendinha. Isso aí ficou pra história, hein, papai? Nossa, mas vai ser 280 milhões. Já tá fechado, semana que vem coisa boa por aí que a gente falou aqui no começo. Uma coisa que eu achava maravilhoso que ele falou depois lá que ele foi eleito foi assim, ó: só com a venda do Wesley e do Moscardo eu quito a arena.
Vendeu já o Wesley, vendeu o Moscardo e se pá, nem pagar o salário dos malucos aí tá pagando aí, né? Tá atrasando parcela do Félix Torres, como aconteceu aí agora há pouco, né? Lives mensais, ele prometeu, inclusive tava no seu plano de governo, tava em todas as entrevistas que ele dava, lives mensais pra prestar contas pra Fiel Torcida. Sabe quantas aconteceram? 0 até o momento aí. Shopping Park Tatuapé, essa aqui merece palmas, realmente essa merece palmas. Shopping Park Tatuapé, a versão roda gigante de 2023, né? Nem vale a pena dissertar sobre isso aí, né? Uma piada. A escolha de Rubens Gomes depois de ter mentido que não colocaria o Rubens Gomes como diretor de futebol. Como que eu sei que ele mentiu? Porque ele mentiu pra mim, aqui no canal, numa entrevista aqui no canal, que depois viralizou. Inclusive as pessoas citam essa entrevista aí sem dar crédito pro pai aqui, né? Dê crédito aí pro pai de vez em quando, que faz bem também, né? Então a escolha do Rubens Gomes, que teria todos os pré-requisitos pra poder ser considerado uma das piores coisas aí da história do Corinthians, bancou o Carlos Miguel, vendido praticamente, né? Foi questionado numa das coletivas lá, falou, e o Carlos Miguel? O Carlos Miguel tá aqui, ó, o Carlos Miguel aqui, ó. O Carlos Miguel depois cagou na cabeça de todo mundo ali, o Carlos Miguel já acertado com o time lá da Inglaterra. Deixou, paralelo a isso, o Cássio sair cagando na cabeça da torcida, cagando na cabeça do Corinthians, sem deixar um centavo pro clube e com o empresário, com o Corinthians devendo pro empresário, o Corinthians devendo pro próprio Cássio, não abateu nada e simplesmente abriu a bunda pro Cássio sair e aproveitar. Novo CT da base, cadê? Eu vou perguntar pra molecada da base, tá? É só os inteligentes podem ver? Tipo aquele episódio de Chapolin, é o novo CT da base. O que ele fez foi derrubar o muro. Pô, derrubar o muro eu derrubo também. Qualquer presidente vai lá e, pô, coloca, traz um trator aí, vamos derrubar o muro da base aí, né? E aí, tá, beleza, aí acabou as promessas não cumpridas ou quase não cumpridas. E agora é momentos, no geral, que escancaram o amadorismo absoluto, né? Que escancararam o amadorismo absoluto nesses 8 meses. Quanto tempo? 11. Vai dar tempo tranquilo aqui, porque tá suave. Então, esses momentos que escancaram o amadorismo. Escândalo de ingressos pros sócios do clube social antes do fiel torcedor, né? Lembra? Devolveu o Corinthians pro corintiano, então isso aí foi realmente um ultraje que os caras que pagam, porque pra quem não sabe tem uma diferença entre você ser sócio do clube, né, que é o sócio do clube social lá de São Paulo e tal, que tem os benefícios da piscina, da sauna, etc, inclusive que elegem o presidente, e tem o fiel torcedor, que é um plano onde o cara paga por mês pra ter prioridade na hora das compras e tal. Ele pegou e passou os caras do clube social na frente lá pra comprar setor mais barato, né, todo mundo lembra dessa coisa aí, né. Bancar o Marcelinho Mariano e perder as tais pessoas técnicas, né? As poucas que ele colocou lá no início, a gente aplaudiu muito a escolha do Rosala Santoro como diretor financeiro e do Yunque Lee como diretor jurídico, né? Por serem realmente pessoas técnicas. Na hora que teve que soltar a mão de alguém, ele soltou a mão de quem? Das pessoas técnicas e ficou de mão dada com Marcelinho Mariano aí. Amadorismo com contratos e acordos. Isso aí também deixou escancarada a incapacidade que ele tem de gestão. E eu separei alguns aqui. Matias Rojas, o contrato que foi reacordado com o Matias Rojas e com uma cláusula que se ele atrasasse o salário um dia, o cara já podia dar linha, óbvio que deu a brecha pro cara poder dar linha. Lucas Veríssimo anunciado como uma das principais contratações da temporada, em definitivo, tava lá presente no principal patrocinador fechado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí um dia antes do Paulista, o cara dá a linha ali porque não assinou o contrato. Mateuzinho também, sem contrato assinado, treinando, já tava fechado, e de repente abriu brecha pro Flamengo passar a mão na bunda dele e do Rubão, no caso, né? O contrato com a Vaidbet com cláusula anticorrupção que foi acionada pela própria Vaidbet naquela treta toda que ainda tá na justiça. O CEO que não é CEO e que também foi anunciado sem contrato, depois teve um entrave no conselho do Corinthians e tal, e que na verdade era uma empresa de consultoria dele que ia ceder ele como CEO, aquela bagunça toda, e que depois tentou ser travado também pelos próprios diretores que não gostaram muito da ideia de ter alguém mandando um pouquinho mais ali. E o Kaique, né, o contrato do Kaique da base, que foi um dos destaques, né, o principal destaque da Copinha, que ficou travado durante vários meses, perdeu aquele hype do Kaique logo depois que acabou a Copinha, e agora ele tá ali praticamente no sub-20 de novo. Isso aí foi só em nível de contrato. Um monte de entrevista, tá? Um monte de entrevista que ele continuou uma extensão da campanha quando não precisava, e na hora que a crise bateu mesmo, raramente você vê o Agostinho Carrara falando alguma coisa, só quando ganha. Ganha do Flamengo, aí vem da cara, né? Mas na hora que tá tomando porrada ali, não aparece. Pegou empréstimo com o empresário
empresário que ele falou que amigos, empresários iam ficar do portão pra fora. O empresário e amigo, como é que é o nome do maluco lá? O Igor Shirlevski lá, esqueci o nome daquele maluco, emprestou dinheiro pra poder comprar o Mateuzinho, e aí na parcela do Mateuzinho o Corinthians já tá atrasado também. Familiares com passagem livre ali no CT, né, cara, livre ali no CT Joaquim Grava, entrando nos vestiários e tal, né, muito importante citar aí o afilhado dele, que tinha crachá e tudo assim, livre passagem pra todo lado, e quando ele foi cornetado sobre isso e cobrado sobre isso, ele falou, não, mas meu filho vai ter passagem mesmo com lágrimas nos olhos, que dó que deu do Augusto Melo. No título da Copinha, barrou o cara da preparação da antiga gestão, que preparou o time da Copinha ali, e colocou o Gustavo Lima cruzeirense para receber medalha. Excelente, parabéns, essa foi muito boa também. Bagunça com o caso da Vai de Bet, né, desde o início. Primeiro falou que a PixBet, que era a antiga patrocinadora, que pagaria o valor de multa, aí depois não era, falou que não tinha intermediador, depois tinha, aí o intermediador recebia na casa de 27 milhões, aí depois o Marcelinho Mariano, diretor administrativo, passou por cima do diretor financeiro para poder passar o Pix lá pro intermediador, o intermediador repassou pra uma empresa laranja, isso aí tá tudo sendo investigado aí, né, cara, página policial, inquérito, investigação, crise política incontrolada, né? O cara é completamente incapaz politicamente de conseguir controlar ali os bastidores do Corinthians, não tem diretor de futebol até agora, teve debandada das próprias diretorias que ele teve que ir repondo pouco a pouco, de diretor de marketing, diretor jurídico, diretor financeiro, falou mal do patrocinador que tem contrato com o Corinthians ainda numa das entrevistas, uma novela insuportável, mendigando o Gabigol, falando que tinha a cara do Corinthians e o cara cagando na cabeça do Corinthians o tempo todo. Não pagou a parcela do Félix Torres, não cumpriu com a parcela do acordo atual da Arena, né? O acordo atual da Arena tá com parcelas atrasadas aí, pelo menos até as últimas divulgações que teve. Não pagou uma parcela do Mateuzinho, atrasou o salário dos funcionários do clube. Depois os caras falaram, pô, mas atrasou 5 dias só, mas atrasou o salário do funcionário lá, alegando fluxo de caixa, uma coisa que pega ali, pô, os caras ganham um salário, 2 salários que trampam lá no CT. Deixou com que tabus históricos aí como São Paulo ganhar na Arena ou o Vasco ganhar do Corinthians aí em qualquer circunstância fossem quebrados na gestão dele também. Alugou a Arena pro Santos na semifinal do Campeonato Paulista, deixando que a torcida do Santos, além de zombar do Corinthians, ainda depredasse o patrimônio do Corinthians aí, recebendo uma mixaria que não vale qualquer eventinho meia boca que você colocasse, simplesmente por amizade com o presidente do Santos. E a estreia da Sul-Americana, não sei se da Sul-Americana do Campeonato Brasileiro agora, mas com ingresso extremamente caro, mas como pegou muito mal e a Arena ficou com menos público, aí ele voltou atrás. Não, isso aí foi um erro. Isso aí a gente tava pensando no reajuste aqui, passou batido e tal, e aí ele voltou pros ingressos, que já são caros normalmente, mas pelo menos não abusivos daquele jeito. E aí, quanto tempo, primeiro dama? 17h30. 17h30, vai dar tempo, antes de 20 minutos aí. Das 17 contratações ali, que a gente precisa falar também sobre o futebol profissional, né? Hoje que tá funcionando das 17, Hugo Souza e Rodrigo Garro. Se você for gentil, no momento que eu tô gravando isso aqui, você vai querer citar aí o Thales Magno também, 5 jogos, 3 gols, é aceitável, beleza? Mas, lembrando que se bater as tais das metas que não foram divulgadas do Thales Magno, ele vai custar mais de 70 milhões de reais pro Corinthians, mas vamos ver se realmente vai valer isso aí. Mas vamos lá. Destaques negativos para Palácios. Lembra? O Palácio tá o Dr. Palácios, Pedro Raul, Mateuzinho, Pedro Henrique e Charles. 5 das 17 são tenebrosas as contratações. Daria pra citar também como contratação ruim a do Hector Hernandes, né, por conta de todo o contexto antes, o Martinez, né, o cara que veio do Philadelphia, né, do Temac, e o Alex Santana, que veio bichado com 300 histórico de lesão lá e lógico que se lesionou aqui. E as positivas ou que fizeram sentido, a gente consegue destacar apenas o Raniel, o Félix e o André Ramalho, né? E aí não dá pra destacar também o Hugo Souza? Dá pra destacar o Hugo Souza ali, mas que no momento da contratação não era uma contratação que fazia sentido. Não demitiu o Mano Menezes, mesmo não acreditando nas ideias do Mano Menezes no início da temporada. Depois demitiu, alegando a multa e depois teve que pagar a multa que não foi paga, né? Foi acordada, na verdade. Quase trouxe o amigo dele, Zanardi, no meio do Paulista, desconhecendo o próprio regulamento do Campeonato Paulista, ou seja, ele só não contratou porque depois ele descobriu no meio da negociação, falou,
não pode assumir ali. Aí foi lá e buscou o Antônio Oliveira no Cuiabá. Ficou lá refém do Carille, né, e tomou um baile do Carille na janela de mercado e depois acabou trazendo como segunda opção o Ramon Dias. Isso aí são coisas ruins. E agora as coisas boas, primeira dama, separei 3. Tem coisas boas? Tem coisas boas. Quitação dos direitos de imagem atrasado. Parabéns, hein? Agora sim, realmente. Quitou os direitos de imagem, depois atrasou mais um pouquinho, depois quitou de novo e tal. Acordos financeiramente melhores do que os das antigas gestões, mas é importante a gente deixar um asterisco aqui, porque não basta só você fazer o acordo, o dinheiro tem que pingar. Ele fez realmente ali, a antiga gestão tinha 20 e poucos milhões de patrocínio master, ele fechou um patrocínio master de 300 milhões lá, não recebeu, mas fechou. E aí depois ele fechou um segundo lá também com valores bem acima, é importante a gente pontuar isso aí. As placas de publicidade sendo vendidas, né, que é importante a gente colocar isso com um valor significativo, não sei por quanto a antiga gestão venderia essas placas de publicidade. Os direitos de TV eu não vou destacar como algo positivo, porque é algo que todos os presidentes iriam fechar por coisas muito parecidas ali, ficou uma novela insuportável aí. Acabou fechando com a LFU, mas e a parte jurídica, no meu ponto de vista, deu uma melhorada, tanto com o Yunque Lee naquele começo de ano, como também agora com o Pantaleão ali, né, tem mostrado, pelo menos divulgado mais trabalhos, né, tem acionado os clubes ao invés de ser apenas acionados e ganhado algumas ações, como ganhou ali de Vitor Pereira e tal, da comissão técnica dele aí. Dá pra gente fazer um vídeo um pouquinho mais trabalhado aqui, com top 10 piores momentos de Augusto Melo, mas aí eu preciso de você que tá aqui assistindo pra comentar. De tudo isso que eu falei, eu com certeza devo ter esquecido de alguma coisa, porque por mais que a galera aqui do canal ajudou, foi colocando lá pra mim também nos tópicos o que eu fui esquecendo, muita coisa pode ter passado batido aí, tanto negativa, positivo não sei não. Positivo eu fiz bastante força, viu? Fiz bastante força pra colocar esses 5 pontozinhos aí. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. 8 meses de gestão, viu? Tudo isso aí que eu coloquei são 8 meses de gestão. Adalba, por que você não esperou pra fazer um ano, pra ficar um número mais legal, aí um ano de gestão? Porque simplesmente um ano eu ia ter que fazer um documentário de 7 horas com 12 capítulos. Não ia ter como, né? Aí melhor fazer com 8 meses. A hora que chegar um ano a gente vê se melhorou ou piorou. Comenta aqui também, inclusive, se você acha que melhorou, né? Ou que melhorou não, que vai melhorar, ou que você acha que vai piorar aí. Se você estiver assistindo no futuro, você conta isso aí pra gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quem tem condição de fortalecer financeiramente, chave Pix aqui no primeiro comentário fixado, na descrição também. Qualquer valor é sempre muito bem-vindo. E divulga o canal aí para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?